Imagine viver em uma cidade onde todas as vozes são ouvidas, onde a multidão determina o destino de cada indivíduo. Um mundo onde o mais sábio e o mais ignorante têm o mesmo peso na balança das decisões políticas. Esse cenário, para muitos, é a realização de um ideal de igualdade e justiça. No entanto, para Sócrates, esse mesmo sistema era uma receita para o desastre. O que será que fazia esse grande filósofo detestar o regime democrático, especialmente aquele em que cresceu, viveu e acabou condenado à morte? Não estaria ele enxergando algo que a maioria de nós, mesmo hoje, não consegue perceber? O questionamento da democracia por Sócrates foi mais profundo do que uma simples crítica a um governo. Era uma questão sobre a natureza humana e suas fraquezas. Ele via a democracia ateniense como um sistema onde o poder não estava nas mãos dos mais capacitados, mas nas mãos dos mais ruidosos. A cidade-estado de Atenas, onde a democracia floresceu, permitia que qualquer cidadão masculino tivesse direito a voto. Para muitos, essa era a verdadeira essência da liberdade. Mas, para Sócrates, essa liberdade se traduzia em um caos, pois ela não diferenciava entre quem tinha conhecimento e quem era movido pela emoção ou ignorância. Ele acreditava que um governo baseado em popularidade e não em competência abria caminho para decisões impulsivas e destrutivas. Governar, em sua visão, era uma arte que exigia sabedoria e não mera opinião. Na sua visão, a democracia era a tirania da maioria. Ele temia o que chamou de a massa popular, porque ela, em sua maioria, agia sem refletir, movida mais pelas emoções e interesses imediatos do que pelo raciocínio. Na prática democrática, não havia garantias de que os melhores e mais sábios fossem escolhidos para liderar. Ao contrário, os mais eloquentes, os que dominavam a arte de manipular discursos e agradar o público, esses sim eram favorecidos. Sócrates não via nisso uma verdadeira liberdade, mas uma escravidão ao desejo da maioria. Uma sociedade assim, acreditava ele, estava sempre à beira do colapso, entregue aos impulsos populares. Se o governo deve ser comparado a um navio, como Sócrates fazia em suas metáforas, quem você escolheria como capitão? Aqueles com maior sabedoria e conhecimento sobre navegação ou aqueles que, por sorte, tivessem a simpatia da tripulação? Para Sócrates, a democracia era como permitir que todos, independentemente de suas capacidades, decidissem o rumo de uma embarcação em meio a uma tempestade. Esse desprezo pelas habilidades e virtudes necessárias para governar era o que o atormentava. Ele via o governo democrático como um campo onde a ignorância poderia florescer, levando ao desastre coletivo. Outro ponto que ele detestava na democracia era a maneira como ela premiava a retórica sobre a verdade. Os sofistas, mestres da retórica, eram celebrados em Atenas. Eles ensinavam a arte de vencer debates não pela força da razão, mas pela manipulação das palavras. Sócrates, em contraste, acreditava que o verdadeiro saber estava na busca incansável pela verdade, mesmo que isso significasse ir contra o que a maioria acreditava.
O problema da democracia para ele era que as decisões eram frequentemente baseadas em discursos persuasivos e não no verdadeiro conhecimento. O poder de manipular a opinião pública se sobrepunha à busca pela verdade. Para Sócrates, governar não era algo que poderia ser confiado a todos, mas apenas aos que possuíam a virtude. A democracia, ao contrário, não exigia virtudes, mas números. Não era necessário ser sábio ou justo, apenas ser popular. Essa inversão de valores, onde o mais persuasivo e não o mais sábio era exaltado, fazia Sócrates ver a democracia com profunda suspeita. Ele acreditava que a justiça só poderia ser alcançada se os governantes fossem verdadeiramente virtuosos, não apenas homens comuns influenciados por desejos e paixões. Quando Sócrates foi julgado e condenado à morte por um tribunal democrático, sua visão crítica da democracia se concretizou. Ele não foi condenado por um déspota tirânico, mas por seus próprios concidadãos, por uma multidão que preferia se livrar de alguém que os desafiava a pensar criticamente. Para Sócrates, isso provava que a democracia não era apenas ineficaz, mas perigosa. A capacidade de uma maioria ignorante destruir um indivíduo sábio era para ele a condenação final do sistema. Seu julgamento e condenação revelaram os piores aspectos da democracia ateniense. A morte de Sócrates foi um testemunho silencioso contra a democracia. Mesmo tendo a chance de escapar, ele escolheu aceitar sua sentença, pois sabia que questionar o sistema até o fim era sua missão filosófica. Ele queria expor que uma democracia que não valoriza o conhecimento e a virtude pode se transformar em um sistema que pune seus maiores pensadores. Sócrates preferiu morrer a abandonar seus princípios. Sua morte foi um alerta para gerações futuras. O perigo da ignorância coletiva. Em seus diálogos, Sócrates insistia que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado por meio do questionamento incessante. E na democracia, ele via um sistema que não encorajava o questionamento, mas o conformismo. Era mais fácil para a maioria eliminar aquele que os fazia pensar do que encarar as próprias limitações. Para ele, a liberdade de pensamento, a pedra angular de qualquer sociedade justa, estava ameaçada em um sistema onde as massas decidiam o destino de todos. A repulsa de Sócrates pela democracia também estava enraizada em sua crença de que a alma humana deve ser guiada pela razão e não pelos desejos momentâneos. Na democracia, ele via uma tendência da população de se deixar levar pelo prazer imediato, pelas soluções fáceis e rápidas, ao invés de buscar o bem a longo prazo. O governo das multidões não promovia a sabedoria, mas a satisfação dos impulsos. Ele sabia que um sistema assim estava fadado a cair em ciclos de erros e arrependimentos. A filosofia de Sócrates era uma constante luta contra o conformismo e a superficialidade. E a democracia, em sua forma ateniense, encorajava ambos. Em vez de promover uma sociedade de indivíduos críticos e racionais, ela incentivava o comodismo.
a opinião da maioria se tornava a verdade absoluta, sem questionamento. Para Sócrates, isso era uma traição à verdadeira essência do pensamento filosófico, que sempre buscava ir além das aparências. No final, a democracia ateniense se mostrou incapaz de lidar com homens como Sócrates. O regime não tolerava a crítica profunda que ele fazia, preferindo silenciá-lo. Mas, se o julgamento de Sócrates nos ensina algo, é que a democracia, sem o cultivo da virtude e da sabedoria, pode se transformar no maior inimigo de seus próprios ideais. E isso levanta a pergunta: será que a democracia moderna aprendeu com os erros de Atenas? Ou ainda somos governados pelos mais eloquentes ao invés dos mais sábios? Obrigado pela atenção e até a próxima.